Estamos ao vivo. Esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Caio já está assistindo a gente. Já tem algumas pessoas assistindo a gente no Facebook também. A gente já está começando aqui, pessoal, mas a gente vai aguardar um pouquinho para o pessoal ir entrando, tá? Dá uns minutinhos, que demora para notificar. Mas já estamos aqui prontas. Tô tentando entrar aqui no meu também, não consigo. Como assim? Agora eu vou conseguir. Pessoal que está chegando, a gente está aguardando só mais um pouquinho para as pessoas irem entrando, para a gente começar. Você que está no Instagram aí, as meninas já estão aqui, ó. Dá um tchauzinho aí, gente. Daqui a pouco a gente vai começar a nossa roda de conversa. Estamos esperando o pessoal chegar. Não, é porque só... Eu acho que a gente pode ir começando, meninas. As meninas já vão se apresentar, pessoal, mas para a gente começar a nossa roda de conversa, eu gostaria de estar lendo junto com você o Salmo 139. E diz assim nos primeiros versículos: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando eu me sento e quando me levanto, e de longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando eu trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. E por que a gente decidiu começar lendo esse versículo? Porque esse versículo demonstra o quanto o Senhor nos conhece inteiramente. Ele conhece o nosso pensamento, ele conhece o nosso sentar, o nosso levantar, ele conhece tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E por isso é tão importante a gente conversar sobre questões de saúde mental, de convivência social, das nossas convivências familiares. E é por isso que eu quis começar lendo esse texto, para que a gente realmente perceba o quanto que a nossa vida por completo e plenamente é importante para Deus. E aí, para a gente começar, eu queria que a Cláudia começasse se apresentando para a gente, falando quem ela é, o que ela faz, tá bom? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Cláudia Márcia, eu faço parte da juventude, né? Sou da PIB, da Primeira Igreja Batista. Eu hoje estou mais aqui para falar como Cláudia mesmo, nada de profissional, como profissional. Eu sou formada em serviço social, né? Eu vim para cá já tem 5 anos que eu estou aqui em Campos. Eu vim para fazer a faculdade, mas atualmente eu não exerço a minha profissão, né? Como assistente social.
mas hoje eu vim aqui conversar um pouquinho, né, com as meninas, mas como Cláudia mesmo. Eu faço parte também do PGM, né, dos últimos, e é isso. Antes da Cláudia continuar, o pessoal que está aí no Instagram, eu queria te convidar para ir para o Facebook. E a nossa live está completa lá no Facebook, onde as meninas também, você vai conseguir ouvir o áudio delas, porque a gente não consegue fazer aqui pelo Instagram. Então é só você entrar no Facebook e procurar @pibcampus e participar da nossa roda de conversa, tá bom? Aguardo vocês lá. Marina, você pode falar um pouco sobre quem é você, um pouco sobre a sua trajetória? Sim, boa tarde, gente. A gente já está começando aqui essa live, é muito importante a gente estar aqui, é um prazer estar aqui. E como a Carol falou, meu nome é Marina, eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Campos. Atualmente eu também sou vice-presidente da Juventude, faço parte do PGM Sal e Luz. Sou formanda do último período de psicologia também. E hoje a gente está aqui para conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. E eu espero que a gente consiga conversar, debater e desenvolver bastante coisa aqui diante de tudo que está acontecendo. Tá bom. Antes de eu passar a palavra para a Laís, eu quero dar uma boa tarde especial para as pessoas que estão aqui assistindo a gente no Facebook. Tem o César, meu pai, a Hilda, a Live, que mandou um oi para a gente. O Caio está aqui também, o Jonathan. Então, pessoal, continua com a gente aí, tá? Que a gente tem muita coisa boa para conversar. Laís, fala um pouco sobre você. Então, eu sou a Laís, eu sou formada em Direito, sou advogada, mas hoje também não venho falar profissionalmente. Eu também sou da PIB Campus, participo do PGMDR, que é o mesmo da Carol, da juventude, das atividades, mas eu também tenho uma filha, a Maitê, ela tem 2 anos, e hoje eu também vou falar um pouco sobre isso, sobre a quarentena com crianças, as atividades que a gente tem para fazer, e é isso. Tá bom. Pessoal, a gente vai estar direcionando a nossa roda de conversa com algumas perguntas que foram previamente estabelecidas. E aí, durante enquanto as meninas estiverem respondendo, enquanto a gente estiver conversando aqui, se você quiser fazer um comentário também, colocar alguma coisa, fique à vontade, participe junto com a gente, que essa roda de conversa tem nós 4 aqui, mas bastante gente, eu tenho certeza. Olha aí a TT aí, ó. Agregou valor na nossa live. Eu queria começar fazendo uma pergunta para a Marina. Marina, como a gente pode lidar com ansiedade, pânico, medo nesse período que a gente tem vivido ultimamente? Bom, Carol, tudo é muito novo para a gente, né? Tudo que está acontecendo é muito novo, toda essa situação de pandemia, a questão do isolamento social também, e tudo isso acaba sendo um desafio para a nossa saúde mental, porque por ser algo muito novo, muitas vezes a gente não sabe como lidar direito. Então, a gente precisa pontuar algumas coisas que acabam acontecendo e as nossas formas de lidar diante disso. E a primeira porque é realmente algo desconhecido, a gente não sabe lidar. É uma situação diferente, é uma novidade a gente ter que ficar em casa por uma ordem de autoridades do governo, não apenas do governo do nosso país, mas a gente vê que isso está acontecendo em todo o mundo. Outros países também estão passando pela mesma situação que a gente. Então, tudo isso acaba trazendo um susto e um medo muito grande para a gente, né? Além disso, é um medo também de uma doença desconhecida, né? É diferente, às vezes, de uma dor de cabeça que a gente tem, ou de uma doença que acaba sendo um pouco mais rotineira na nossa vida, né? Mais comum acontecer. A gente já tem um conhecimento prévio, diferente dessa que acaba sendo muito diferente. Então, tudo isso acaba afetando a gente de muitas formas, porque a gente começa a ter sentimentos de ansiedade, de medo, de impotência, porque as informações vêm de todos os lados e a gente acaba se sentindo muito impotente por não saber como reagir diante de tudo isso.
e realmente não tem muito o que ser feito por nós, né? A nossa parte é realmente cumprir com aquilo que tem sido direcionado para a população de forma geral, de permanecer em casa, todos aqueles que podem, de cuidar da higiene, né? Enquanto a gente está fazendo tudo isso, o que a gente faz com esses sentimentos que ficam borbulhando na nossa vida e a gente não sabe o que fazer? Bom, é muito difícil a gente dar alguma orientação, porque como é novo para toda a população, também é novo para quem estuda sobre isso. A gente nunca passou por uma situação dessa. Então, às vezes, a gente precisa entender um pouco como que a gente lida com isso. Então, se a gente está se deparando com um sentimento de ansiedade, de onde que está vindo essa ansiedade? Que ansiedade é essa? Por que eu estou ficando ansioso? É importante a gente ter um autoconhecimento sobre os nossos próprios sentimentos, sobre as nossas emoções, sobre o que a gente sente, porque é algo que a gente não tem como dar um direcionamento único para todo mundo. Cada um sente de uma forma. Então, eu posso ter uma ansiedade diferente da de vocês, que é diferente da de todo mundo. Então, não há uma fórmula mágica, né? Infelizmente, a gente queria muito ter uma fórmula mágica para falar para todo mundo, olha, age assim, ninguém vai ficar ansioso, ninguém vai ficar com medo. Mas isso não tem como ser feito. Então, assim, a primeira coisa que eu diria é: entenda o que você está sentindo. Entenda que sentimento é esse. Ah, eu tô com medo. Medo de quê? Que medo é esse? O que esse medo está fazendo comigo? Quais as alterações que ele está fazendo no meu pensamento, no meu organismo também? Então, entenda o que você está sentindo. Sabe, reconheça o que você está sentindo. Se você está ansioso, por que você está ansioso? Será que é pela quantidade de informação que você está recebendo? É pela novidade de ter que ficar em casa? É uma preocupação relacionada ao futuro? E a gente precisa entender como que isso nos afeta, como que isso gera algum prejuízo na nossa vida. Em segundo, também, cada um é único. O modo como a gente vai lidar com isso é único para cada um. Então, a gente tirar uma autocobrança de lidar sempre da mesma forma que o outro. E porque às vezes a gente vê assim, nossa, fulano tá se dando tão bem com esse momento, tá ficando tão bem, tá ficando em casa sem problema nenhum, por que eu tô tão ansioso assim, tão ansiosa? Então, a gente precisa entender que cada um é um. Então, cada um vai reagir de uma forma diferente. Não tem como a gente cobrar do outro e se cobrar também um tipo de reação. A gente precisa reconhecer as reações que têm sido mais recorrentes na nossa vida. O terceiro também é conhecer e reconhecer as nossas capacidades. Bom, se a gente está num momento que a gente está com a nossa liberdade um pouco cerceada de sair de casa, de trabalhar, de fazer as nossas atividades, o que a gente vai fazer com isso? Porque eu acho que talvez a maior dificuldade que todo mundo está encontrando agora é o que fazer tendo que estar em casa. E a Laís, eu acho que vai falar muito mais sobre isso, no lidar com criança também. Eu não estou tendo a experiência de ter que lidar com uma criança em casa. Mas o que a gente faz quando a gente está com esse tempo ocioso? Muita gente tem muita dificuldade de reconhecer o que vai fazer. E eu acho que talvez seja um momento para a gente conhecer e reconhecer outras habilidades que a gente tem também, né? Nós que estudamos, que trabalhamos muito com pesquisa, a gente está muito acostumado a ficar lendo, estudando sempre, o tempo todo sobre isso. Mas, nesse momento, o que a gente pode fazer também? Quais as outras habilidades? Talvez você tenha uma habilidade para trabalhos manuais. Pode ser que você tenha uma habilidade de cozinhar, então você pode testar outras receitas, você pode aproveitar esse tempo para isso. Talvez você é uma pessoa que fica muito tempo fora de casa e não tem uma rotina de estar mais perto da sua família e agora está podendo. Então, como que esse tempo pode ser produtivo para vocês? Como que esse tempo pode ser bom para que vocês estejam mais perto uns dos outros, reconhecendo como que o outro está, cuidando uns dos outros? Então, acho que também é um momento para a gente reconhecer habilidades, conhecer novas habilidades e reconhecer as que a gente já tem também, né? Talvez olhar por outras perspectivas também, né? Nesse momento, às vezes, a gente acaba ficando muito ansioso pela quantidade de informação que a gente recebe, né? A gente vê que os canais de televisão só falam disso o tempo todo. A gente abre o Instagram e só tá falando disso. A gente abre o Facebook e só fala disso. Qualquer site que você abra, a primeira coisa que já pula na tela é alguma coisa sobre o coronavírus. Então, a gente tá com um nível de informação que é surreal. A gente acaba se afogando em tanta informação e, muitas vezes, informações que não estão conectadas umas às outras. Às vezes, no site, a gente vê que numa determinada cidade está com um determinado número de mortes. Quando você vai ver em outro site, a informação já é diferente.
Então, assim, é muito estresse, né? Às vezes a gente não entende muito bem o estresse, mas o estresse é a partir desse âmbito de muita informação, de muito conteúdo, de muito estímulo, e o nosso organismo não aguenta. Então, quais as perspectivas que a gente está conseguindo olhar agora, né? Porque quando a gente olha para esse monte de notícia, a gente acha assim, nossa, o mundo está acabando. Não tem nenhuma perspectiva boa disso agora, não tem nada que possa acontecer de bom. Mas será que a gente não consegue olhar outras perspectivas disso também? Será que a gente não consegue manter outros focos? E também nesse âmbito das notícias, será que a gente não consegue diminuir um pouco a nossa adesão a tanta informação? Será que a gente não consegue diminuir um pouco a quantidade de informação que a gente tem? Então, às vezes, a nossa ansiedade está muito ligada a tudo isso que a gente está recebendo. E algumas coisas a gente pode fazer, como essas, né, lidando no dia a dia. E eu acho que é muito por aí também, né? Essa questão de fazer outras coisas em casa. A gente vê que muitas pessoas estão aproveitando para assistir filmes, séries e encher o seu tempo com essas produções artísticas. Isso é muito bom, isso também é uma forma que a gente tem, né? Uma válvula de escape. E toda forma de arte também a gente pode aderir nesse momento. Às vezes você vai aderir a assistir uma arte, um filme, uma série, um desenho, que seja, mas você também pode produzir arte. O que a gente pode produzir de arte nisso, né? Então, acho que a gente pode ter muito essa capacidade de descobrir novas coisas para lidar com todos esses sentimentos de angústia, de ansiedade que estão muito presentes aí no nosso dia a dia agora. Sim. Uma coisa que eu acho muito importante, Marina, é a gente lembrar que esses sentimentos, eles são inerentes ao ser humano. Então, que a gente não se sinta diferente por estar sentindo alguma coisa. Não é porque eu sou cristã que eu não posso sentir medo de alguma coisa, não posso ter um pânico, uma ansiedade sobre o futuro. Então, é a gente primeiro entender, eu acho que essa sua palavra é muito importante, porque vem falar isso pra gente, entendeu? A gente entender que isso é normal e que esses sentimentos fazem parte da nossa vida. E que mais do que negá-los, é a gente saber lidar com eles e administrá-los, né? Exatamente, porque foi o que eu falei lá no início, né? Às vezes, quando a gente se depara com um sentimento desse, vem muito uma questão de culpa também. Poxa, eu tô ficando ansioso, eu tô ficando com medo, eu não deveria sentir isso. E às vezes isso acontece muito no nosso meio cristão, né? A gente se culpa muito por sentir medo, por ter ansiedade. Mas eu acho que justamente isso que você falou, sua palavra foi muito pertinente. A gente precisa entender que isso é normal, isso é inerente ao ser humano. E a gente não precisa se culpar por isso. Sim. Vou passar a palavra para a Cláudia agora, Cláudia. Eu queria que você estivesse falando um pouco para a gente assim, o que a gente pode fazer para não perder os vínculos sociais nesse momento, uma vez que nós estamos impedidos de fazer muitas coisas que a gente faz normalmente. Então, o que você tem para falar para a gente aí? Então, pensando nessa questão, eu acho que uma coisa essencial que a gente não pode deixar de ter é de manter relacionamentos. E para manter relacionamentos, a gente não precisa estar pessoalmente com outras pessoas, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um mundo tecnológico muito vasto, né? A gente tem muitos meios de se comunicar, não só presencialmente, mas por outros métodos. E eu acho que isso é essencial, a gente manter relacionamentos, né? A gente está impedido de sair, mas a gente está em quarentena dentro de casa, mas a gente não está dentro de uma bolha isolado do resto do mundo, né? A gente tem vizinhos, a gente tem o celular para entrar em contato com as outras pessoas. E falando assim mais por mim, eu atualmente estou aqui em Campos, né, morando meio que sozinha, eu divido apartamento com uma amiga. E, assim, nós duas estamos longe da família, né? Então, a gente já não tem esse contato físico, digamos assim, né, com os nossos familiares, que já é algo difícil, né, de lidar. Mas, graças a Deus, a gente tem esses meios tecnológicos que têm ajudado muito todo mundo, né? Todo mundo está usando o celular para entrar em contato com outras pessoas. E eu tenho utilizado muito. E uma das coisas que eu tenho percebido, até quando eu tenho conversado com amigos pelo celular, é tipo assim, que a gente antes não dava tanto valor, digamos, ao Skype, a falar pela webcam, né? A falar por chamada de vídeo. Eu não gostava muito, não, que eu ficava meio sem graça. Mas depois que a gente começou a entrar de quarentena, eu comecei a explorar mais esse lado. E eu acho que
as pessoas têm começado a explorar mais esses meios tecnológicos. Eu estava conversando outro dia com uma amiga, e aí ela falou que ela nem sabia se a câmera do computador dela estava funcionando, porque tinha muito tempo que ela não usava. Sim. E aí ela descobriu que estava funcionando, porque a gente foi conversar pela webcam. Então, eu acho que o essencial é a gente procurar ter relacionamentos, né? Mesmo que de longe. E eu tenho procurado exercer isso, principalmente com amigos que há muito tempo eu não conversava. Amigas tipo de infância, que há muito tempo eu não sabia como que ela estava, como que andava as coisas. E tem sido uma experiência muito top, porque acontecer de ter chamada de vídeo de, assim, 2 horas, 3 horas, a gente ficar conversando. E eu acho que isso está sendo bom também, eu falo relacionamento, e eu penso que é melhor quando a gente faz ligação, faz por chamada de vídeo, porque, querendo ou não, nós hoje estamos muito presos ao celular, presos à rede social, a Facebook, a Instagram, e às vezes a gente faz coisas que não são tão úteis, né? A gente fica vendo muitas informações, mas a gente não processa nada, só fica passando. E eu acho que esse meio de fazer ligação, de conversar, que por mais que você está utilizando o celular, mas é um meio de se relacionar com o outro, né? Você vai estar ouvindo o outro, você vai estar conversando, vai além do que você só mandar mensagem, ler e ver a resposta do outro, né? Você vai ver a reação dele. Então, querendo ou não, você vai estar mantendo contato, mesmo que distante. E eu acho que isso é essencial nesse momento da gente manter, porque a gente está isolado não, mas a gente está em casa, né? A gente está limitado de sair, né? Então, tem sido algo muito difícil, né, para todo mundo. Eu penso, dando meu exemplo, eu tenho saído só para o supermercado, porque eu sou obrigada, mas eu fico pensando em outras pessoas que, tipo assim, tá com a família. Os pais devem fazer esse papel, né, de ir no supermercado, fazer uma compra maior, e a maioria dos jovens deve ficar mais em casa, não sei. Mas comigo eu tenho que ir toda semana no supermercado, e é um desafio, né, porque eu tenho que ficar de quarentena em casa, não pode sair, mas eu tenho que sair. Então, é importante a gente manter esse relacionamento, por mais que seja por meios, né, de comunicação, que a gente não vai estar fisicamente com a pessoa, mas eu acho que é essencial para a gente ter algo para focar, porque eu penso assim, por mim, se eu não tivesse isso, eu fico pensando se fossem uns 10 anos atrás, que a gente não tinha tantas essas tecnologias, como seria? Eu acho que seria mais difícil, porque a gente não ia ter tanta tecnologia como hoje, não ia poder conversar com tantas pessoas assim, ao mesmo tempo, como a gente está fazendo aqui agora. Seria mais complicado, mas graças a Deus a gente está num tempo que a gente pode desfrutar disso. Mas eu acho, então, que nesse momento o essencial para não perder esses vínculos é procurar ter relacionamento. E também eu penso que não é depender de outra pessoa para te procurar. É você procurar pessoas também. Porque na nossa vida, no dia a dia, normalmente, a gente tem uma rotina, né? A gente tem coisas para fazer, trabalho, faculdade, escola. E muitas das vezes a gente acaba deixando de ter contato com muitas pessoas que antes, quando a gente era mais nova, a gente tinha. E eu acho que nesse momento, né, que está sendo um momento que a gente tem que ficar, que a gente está tendo tempo livre, eu acho que é muito importante a gente buscar essas pessoas, buscar ter contatos com pessoas que a gente antes não tinha, tanto relacionamento assim. E eu acho que é isso. Sim. Eu vou aproveitar a palavra de Cláudia para poder mandar um oi aqui para as pessoas que estão falando com a gente aqui. A Hilda, eu já falei, a Laise, né, a Marisete, a minha avó, Marlene, está aqui, a mamãe da Marina também está aqui assistindo a gente. O Hildo também, o pastor Hildo está aqui. O Nivaldo está falando que está triste porque não pode permanecer o tempo todo com a gente, mas ele apareceu aqui. O Dylan está falando que é fã dessa galera. A Eliel está assistindo, a Maria Eduarda, Luciano, o Fred também está aqui com a gente. E aproveitando a palavra de Cláudia, e até mandando um beijo especial para minha avó, tem sido muito legal, porque a gente tem estado mais em contato lá com eles,
E ontem, por exemplo, minha avó fez uma chamada de vídeo com a irmã dela, porque elas não podem se ver nesse período, né? As duas já estão nesse grupo de risco, então elas têm que ficar em casa. E a gente tem incentivado para que isso seja feito, porque, de fato, a gente hoje tem instrumentos, a gente não precisa, não é o fato, eu até coloquei isso numa legenda, numa foto sobre o nosso PGM, não é o fato de estar isolado que faz com que a gente esteja sozinho. Que a gente pode fazer uma ligação de vídeo, logicamente não tem nada contra o contato físico, mas você está vendo a pessoa, está vendo a reação da pessoa, você fazer uma ligação, isso faz uma diferença tremenda. Então, a gente tem como se manter os vínculos nesse tempo, sim, e a gente tem sido desafiado a isso, e que a gente realmente saiba aproveitar esse momento, né? Sim, e é muito importante, porque, para mim, quando eu tive essas conversas com várias amigas, assim, de passar mais de 2 horas conversando, depois parecia que eu tinha ganhado, tipo, o resto do dia, assim, eu me senti muito melhor do que eu estava antes. Porque, querendo ou não, é um contato que a gente tem com o outro, a gente conversa, a gente fala sobre a vida, sobre os problemas, sim, que é uma situação difícil que a gente está passando, mas quando a gente tem outro para conversar, para desabafar, o peso se torna bem mais leve. Então, é uma experiência muito boa. Sem dúvida. Eu vou passar a palavra para a Laís agora, e eu queria que a Laís estivesse falando um pouco agora sobre essa vivência com as crianças em casa, em tempo integral, né? E aí eu queria que você estivesse falando isso, Laís. O que a gente faz para lidar com as crianças em casa nesse período? Tem uma moça que eu sigo no Instagram que estava fazendo até um comentário. Não sei se vocês viram que falaram que o Newton criou a teoria da gravidade, se eu não me engano, durante uma quarentena. Aí eu estava falando que o Newton com certeza não tinha filhos, porque parece que você não tem tanta coisa para fazer, você tem muita coisa para fazer, para entreter. Então, eu naturalmente sou a pessoa que tento limitar a questão de televisão, celular, de não querer deixar a Maitê ficar o tempo todo só consumindo desenho, esses videozinhos de criança brincando no YouTube, essas coisas assim. Então, eu procuro fazer outras atividades também. Mas eu também, nesse período, tenho tentado não me culpar, porque ela tem visto também desenho, tem ficado algumas horinhas vendo. E eu acho que é importante também isso, da gente não querer se culpar muito, porque não está fazendo uma coisa perfeita, de não ser os pais perfeitos nesse período, porque está sendo difícil também de digerir muitas informações e ao mesmo tempo dar atenção e ensinar alguma coisa para a criança. Mas eu acho importante esse equilíbrio, de também não querer que a criança fique o tempo todo presa na televisão, no desenho, como se ela só tivesse que fazer isso, sabe? Porque esse é um momento que a gente tanto esperava, que você não tem que trabalhar, ou você trabalha home office, claro, mas você tem um tempo livre ali em casa para poder ficar com a criança, para poder fazer alguma coisa, né? Então, eu não tenho a resposta perfeita e certa, mas tem algumas coisas que eu estive pensando, que eu estive vendo pessoas falando nesse tempo, que dá para fazer e que também tem que se adequar à realidade de cada casa, claro, né? Mas uma das coisas que a gente tenta fazer muito aqui, que eu vejo que é bom nesse momento, é você deixar a criança fazer parte da rotina da casa e participar das atividades, ensinar ela sobre responsabilidade também. Então, por exemplo, você está fazendo um bolo na cozinha, você deixa a criança participar, vai demorar mais, claro. Mas esse é um momento que você tem bastante tempo, sabe? Você pode deixar ela participar, você pode deixar ela aprender, você pode deixar ela te ajudar a arrumar a cama. Não vai ficar perfeito, mas ela está aprendendo sobre responsabilidade, ela está aprendendo a fazer uma coisa nova, está gastando tempo com alguma coisa que talvez no dia a dia você teria que fazer mais rápido, mas agora você não precisa de tanta pressa, sabe? E eu acho que isso é uma coisa importante, você mostrar para a criança que ela também faz parte da casa. Tem essa coisa de trabalho infantil, né? Botar criança... Mas ela entender que ela participa daquilo também, sabe? Deixar... As crianças gostam, por incrível que pareça, gostam de ajudar. Mas eu adoro lavar louça. Não é que eu gosto de lavar lavando louça, ela quer pegar esponjinha também. Então, acho isso é uma das coisas importantes e que distraem a criança também. Esse é um momento bom também para
ter tempo para ler, por exemplo, historinhas bíblicas, de fazer um teatrinho, fazer coisas diferentes, ter esse tempo para ensinar sobre oração, a cantar a musiquinha que ela gosta, a fazer as coisas com mais calma, ensinar com mais calma. Eu acho que você parece cultinho de lá na igreja não está tendo um culto infantil, né, um ao vivo. Carol até me mostrou que tem algumas igrejas que estão transmitindo culto infantil ao vivo nos domingos. Então é uma coisa legal também para não deixar a criança perder esse hábito de aprender, né, no domingo, de ouvir a palavra das pessoas. O vídeo de lá está cortando. Eu acho que a minha internet está meio ruim. Tá dando para ouvir agora? Uhum. Tá, agora tá. Melhorou? Sim, tá bom. Eu acho que travou um pouco, Laís, mas tá dando para ouvir. Pode continuar falando. Acho que não deu, não. Eu vou esperar. Aproveitando os tecnológicos que a gente tem. Como é que foi? Melhorou? Melhorou, vai. Agora tá melhor. Aproveitando esses meios tecnológicos que a gente tem falado, a gente pode procurar, a gente pode achar muito na internet, em perfis de mães, assim, que são mais blogueiras, assim, e no próprio Google, atividades para fazer com as crianças que se adequam à da criança também. Eu vi, e eu até fiz com o Maite esses dias, mães faziam um circuito no chão, botava o papelzinho, bota as duas mãos no chão, bota os dois pés, então, coisa assim que a gente não pensa, mas dá pra gente fazer com o que tem em casa e distrair a criança. E se alguém realmente tiver interesse, se alguém estiver ouvindo e tiver criança e precisar fazer, eu tenho bastante materialzinho que posso mandar também. Se precisar, posso deixar aqui nos comentários. E é isso, a gente tem tempo agora para dar um tempo para a criança fazer as coisas com calma, sabe? Isso precisa um pouco de nós, né? A gente tem que se dedicar a isso. Mas esse é o tempo que a gente tem. Em outros momentos que a gente pega trabalhando, a gente não vai ter todo esse tempo para fazer essas coisas. E essa é a hora, sabe? Mas também tem que ter o equilíbrio de saber que se precisar a criança ficar vendo desenho um pouquinho, também não precisa ficar se culpando, porque são momentos difíceis também, né? Sim. O Fred está falando aqui sobre a questão de... Imagina que eu tenho um pré-adolescente em casa já há mais de 20 dias, mas eu acho que dá para aproveitar um pouco da sua fala também, porque é isso que você falou, inserir nas atividades domésticas, tentar fazer coisas juntos, né? Porque você vai assistir um filme, assiste junto com o seu filho, independente da idade que ele tiver. Se você vai fazer uma atividade física em casa, ou se você vai fazer alguma coisa nesse sentido, tenta trazer para inserir também, porque eu acho que é um pouco disso que você está falando. Esse é o momento onde a gente está tendo tempo que a gente não tem há muito tempo, entendeu? A gente está tendo essa disponibilidade mesmo de estar ali. Então, é tentar fazer coisas juntos e realmente cultivar mesmo os laços, mesmo esses que existem, que são familiares, né? Retomando um pouco sobre a fala da Cláudia também, o Dylan está falando que não é só manter os vínculos, mas também fazer novos e restaurar os que ficaram para trás, aproveitar esse tempo para falar com aqueles que a gente não tinha tempo para estar perto. Então, como que isso realmente é significativo? A Duda está falando aqui que está com saudade do nosso PGM, do DR, mas eu não sei se Laís, que é do meu PGM também, se a Duda também concorda comigo, mas eu tenho estado com mais expectativa para que chegue a sexta-feira para a gente fazer o hangout e conversar com o PGM, porque parece que assim, é o momento que eu tenho para estar com as pessoas. Então, como que a gente tem valorizado? Eu fico assim também. Porque vocês também estão, né? São de outros PGMs, mas também têm se reunido por videoconferência. E como que isso faz mesmo com que a gente sinta falta e esteja com uma expectativa maior, entendeu? Fala aí, Cláudia, pra gente. Eu fiquei ouvindo Laís aqui
E fiquei lembrando que eu vi no Instagram da Nath, que é da nossa igreja, que ela colocou Marina para ajudar a fazer algumas atividades em casa, a colocar a roupinha dela na máquina. E o como que isso fez com que ela se sentisse muito importante, porque a Marina estava curtindo muito colocar a roupinha dela na máquina. E às vezes são coisas simples, né, que você pode fazer a criança te ajudar em casa e ser algo produtivo também. Sim. Eles Eu gostam, estava conversando com uma amiga minha que ela tem uma filha de 3 aninhos, de 3 para 4 anos também, e eu estava falando com ela para, tipo assim, explorar, fazer coisas que geralmente por causa do dia a dia, né, da rotina, você não tem como dar muita atenção à criança, a brincar, então a procurar fazer coisas que assim, às vezes é muito difícil parar um tempo para brincar com a criança. Às vezes, para a gente, adulto, é uma coisa muito boba de pegar as panelinhas, os brinquedos das crianças e ficar brincando com o outro. Mas para a criança isso deve ser tipo, meu Deus, tá brincando comigo tipo, deve ser muito bom. Então, eu estava conversando com ela e eu tentei me imaginar assim também, se tivesse, caso filho, né? Como que seria nesse momento. É meio que a gente virar criança, virar pequeno também e meio que aproveitar esse momento. Eu acho que é isso. E fazer as coisas com o outro, né? Porque eu tô falando, porque a gente está falando da idade de brincar com coisas assim, mas às vezes um filho mais velho, até mesmo um irmão, alguém da sua casa que gosta de jogar um videogame, por exemplo, você não gosta tanto, mas joga naquele momento ali, entendeu? O interesse de alguém é que, sei lá, jogue carta, jogue dominó, exatamente. Jogue uma coisa, faça aquele momento ali não ser um momento isolado, ser um momento com alguém, entendeu? Compartilhe as coisas que você gosta com alguém e também se permita participar do que o outro está fazendo, entendeu? Sim. Cláudia, eu queria que você estivesse falando um pouco para a gente agora como que é lidar com estar morando sozinho, afastado da sua família nesse tempo e vivendo esse momento onde você também não está podendo tanto estar com as pessoas perto daqui. Muito difícil. Tem sido muito difícil. Mas uma coisa que eu tento colocar na minha cabeça é que, tipo assim, a gente acha que a nossa vida está difícil, mas existem pessoas que estão passando por muito mais dificuldade. Eu hoje estava lendo umas notícias na internet e estavam falando dos trabalhadores informais que não estão fazendo essa quarentena. Então, eu tentei me colocar muito no lugar deles. Porque, tipo assim, eu posso estar frustrada de estar em casa sozinha, sem minha família, e não ter nada para fazer, não poder sair para encontrar meus amigos. Mas tem pessoas que gostariam de estar no meu lugar e não podem porque tem que trabalhar para manter o sustento da sua família. Então, isso é algo muito pesado que a gente deve colocar na nossa consciência, né? Então, quando eu paro para refletir e reclamar para Deus que eu estou sozinha, que eu não tenho nada para fazer, eu paro e reflito sobre essas questões. Mas, querendo ou não, é um momento difícil, mas não só para mim, mas eu acho que para todo mundo, porque por mais que minha realidade é diferente de pessoas que estejam com seus familiares dentro de casa, são situações diferentes, mas eu não posso dizer que a minha é pior do que a do outro, né? É difícil você estar em casa sem não ter sua rotina. Mas pensando assim de uma forma, eu tentando lembrar um pouco de antes da quarentena, minha rotina não estava muito intensa, né? Porque eu terminei a faculdade ano passado, então eu estou procurando emprego, então eu não tinha muita coisa para fazer. Mas isso já estava me frustrando, né? Porque as poucas coisas que eu tinha para fazer, eu queria fazer com intencionalidade, queria mesmo fazer. E quando aconteceu de entrar em quarentena e não fazer mais nada, aí foi mais pesado, né? E a gente, querendo ou não, a gente sofre com isso. Mas eu acho que uma das coisas que a gente tem que procurar fazer nesse momento, e que eu tenho procurado fazer, é, primeiramente, a gente procurar se estabilizar emocionalmente. Porque, como a Marina estava falando, a questão da ansiedade, que é o momento que a gente fica... que a gente está isolado de outras pessoas, né? A gente está podendo ter muito contato. E, querendo ou não, a questão da ansiedade é algo muito forte e que eu tenho sentido muita ansiedade. Todo dia eu acordo
E quando, tipo assim, a gente dorme, aí quando acorda, parece que a gente tem que dar de cara com a realidade, né? Acorda e vê, eu estou num momento difícil, o país todo, o mundo todo está passando um momento difícil, mas tem que encarar esse momento. Mas aí eu penso, eu tenho que me tranquilizar emocionalmente, porque não adianta eu ficar desesperada, achar que o mundo vai acabar, que não tem mais outra saída, que o coronavírus vai acabar com todo mundo, que eu vou ficar maluca, né? E sozinha ainda dentro de casa, ficar doida, assim, não tem como. Então, eu tenho procurado fazer isso, me estabilizar emocionalmente. Eu também eu estava ouvindo esses dias uma live aí da vida, do Instagram, e eu achei muito interessante, que era da Marcela Thaís com uma neurocientista, que eu esqueci o nome da neurocientista. Doutora Rosana. Mas ela estava falando da questão... Isso, essa mesmo. E, nossa, muito top essa live. E elas estavam falando sobre a questão da ansiedade, da depressão, né? E alternativas que a gente pode fazer nesses momentos. E eu saí anotando essas coisas. E uma das coisas que ela falou que eu achei importantíssimo é a gente fazer uma rotina. A gente tinha uma rotina fora, né, de casa. Mas dentro de casa, Laís estava falando que ela tem muitas coisas para fazer dentro de casa. Cada um de nós, por mais que a gente está sem poder sair, mas a gente encontra coisas dentro de casa para fazer. Então, eu tenho procurado montar uma rotina. E eu achei muito legal a neurocientista falando que, por mais que a gente possa listar, botar, sei lá, 15 coisas para fazer e só conseguir fazer 5, não tem problema. Não se julgue por causa disso. Pelo menos você fez 5 coisas muito úteis. Então, é a gente procurar sempre manter uma rotina, para a gente não ficar estabilizado e a mente não entrar em parafuso, né? Fazer rotina, então. E uma das coisas que eu achei, assim, principal que ela falou, e que faz bem para a nossa mente mesmo, a gente procurar pensar em coisas positivas, pensar em memórias que tragam esperança para a gente, pensar em coisas que nos trazem esperança. Tem sido muito difícil a gente acompanhar os noticiários, porque, querendo ou não, é só notícia trágica, né? Só tragédia. E uma das coisas que eu tenho me limitado e tenho deixado mesmo, por mais que eu possa estar falhando nisso, mas é deixar de assistir televisão, de ver notícia sobre tudo que está acontecendo, porque eu estava fazendo isso e estava me fazendo mal tremendo. Então, eu decidi deixar quieto. E eu vou saber de notícia pelos grupos, no PGM a gente sempre está conversando e a gente vai se atualizando, mas é procurar, se te faz mal, procurar se isolar disso, procurar não ver, porque, querendo ou não, isso afeta o nosso emocional, afeta a nossa mente. E entra a questão também de distância. Eu estou procurando, por mais que seja difícil, me distanciar um pouco do celular em si, das redes sociais. Por mais que ultimamente eu tenha mexido bastante. Mas eu acho que é muito importante isso também. Não tirando em consideração o que eu estava falando de conversar com outras pessoas, manter relacionamento, porque a gente faz videochamada e tal. Mas eu digo, tipo assim, fazer coisas que não são úteis para a gente, que não vai gerar nada. Digamos, mexer no Instagram, ficar vendo umas coisas que às vezes não é construtivo. A gente pode tirar esse tempo que a gente gasta muitas das vezes mexendo no celular, fazendo nada, com, tipo, assistir um filme, ler um livro, ler a Bíblia. Então, eu acho que são coisas que a gente deve procurar, alternativas que a gente deve procurar para nos distrair, né? E fazer com que esses problemas que estão lá fora e que a gente está enfrentando não venham a tomar a gente por completo e deixar a gente mais doido, né? E eu acho que também uma coisa que eu fico refletindo muito é que esse momento tem me feito me conhecer melhor mesmo. Eu acho que isso é muito importante. Muitas das vezes, pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia, a gente faz as coisas muito no automático e acaba esquecendo de quem nós somos, do que eu gosto, do que eu não gosto, das minhas lembranças, de momentos felizes. Às vezes a gente não tem tempo para pensar nisso.
e a gente acaba esquecendo de muita coisa. Sim. Então, eu tenho procurado fazer isso. E eu acho que isso é essencial nesses momentos, principalmente para quem está sozinho. Eu tenho colegas, tenho amigos do PGM também, que está em casa, que mora em República e está sozinho, está longe da família. Então, é tipo assim, a gente procurar meios para se distrair e não pensar que, tipo, minha família está longe, meu Deus do céu. E se acontecer alguma coisa, se eu ficar doente? Teve um momento que eu estava pensando assim, quem que vai cuidar de mim? Mas eu não posso ficar doida nesse nível, porque senão não vai adiantar de nada, né? E é depositar a nossa confiança em Deus, deixar acontecer as coisas e a gente procurar sempre fazer as coisas o melhor possível para nós. Sim. Uma das coisas que eu acho muito interessante, Cláudia, é que você falou sobre a questão da esperança. E eu até compartilhei isso num grupo das mulheres lá da nossa igreja, né, através da irmã Celi, falando sobre um texto que eu li sobre a questão da esperança, que a esperança era diferente do otimismo. Porque o otimismo é quando dentro de você está tudo bem, tudo feliz, porque do lado de fora está tudo bem, tudo feliz. Aí a TT aparecendo aí para agregar. Mas a esperança é quando você está bem, você está em paz, você está confiante, apesar de lá fora não estar tudo bem. Apesar de lá fora estar um dia de inferno. Então é esse sentimento que a gente precisa manter dentro do nosso coração, entendeu? Acreditar que vai existir momentos melhores. A gente está passando momentos muito difíceis, mas a gente não pode se entregar achando que é o fim, né? Uhum. E uma outra coisa que você estava falando é que sobre a questão da gente também procurar se cuidar. Eu tenho pensado sobre isso também. Não apenas as notícias, mas a gente também está o tempo todo no celular. A gente estava brincando da quantidade de lives. É muita gente que está fazendo 1000 atividades dentro de casa. É muita gente que está conseguindo ler livro, mexer no celular, fazer atividade física. Então, às vezes, cai a nós um sentimento de culpa. E é por isso que a gente precisa se afastar disso também, entendeu? Uma outra coisa é a gente buscar estar se cuidando, buscar estar sempre, por mais que a gente não vai sair, mas cuidando da gente, porque a gente fica bem quando você vai lá, toma um banho, pinta seu cabelo, se arruma. Mesmo que você não vai sair, faça isso para você, entendeu? Para que você esteja bem, porque a gente precisa cultivar isso, entendeu? Exatamente. Eu acho muito legal isso que a Cláudia falou sobre a questão da rotina, né? Porque normalmente a gente tem uma rotina fixa. A gente sabe o que a gente vai fazer no dia seguinte. E num momento como esse que a gente está vivendo, a gente sente um pouco a nossa rotina se bagunçando. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente planejada com a minha rotina. Eu tenho o meu dia inteiro super planejadinho. Às vezes o Cláudio chega lá em casa e vê que a minha rotina está toda planejada. Porque eu consigo funcionar melhor assim, sabendo tudo que eu tenho para fazer. E nesse período que a gente está em casa, é muito mais difícil planejar. Mas é muito importante quando a gente planeja até as coisas mais simples. Então, eu continuo planejando, porque é algo importante para mim, mas eu planejo que eu Cortou. Eu vejo que eu vou tomar um banho em tal horário, que eu vou lavar o cabelo, porque isso é muito importante. E não só uma rotina de planejar as coisas que você tem para fazer, mas também uma rotina saudável. Porque isso não significa que a gente vai ter uma rotina fitness, né? Mas o que a gente está comendo? Como que a gente está se alimentando? O que a gente está fazendo? Como que a gente está se cuidando? Porque já que a gente não está numa rotina, a nossa tendência é cair tudo fora da rotina. É a alimentação ser errada, é a nossa rotina talvez de um exercício físico, de um autocuidado ser errado. Então, assim, o quanto isso é importante, não apenas para a gente saber lidar com esse momento, mas é algo importante também naquilo que a gente estava falando lá no início sobre a questão da ansiedade e do medo, né? Porque a ansiedade, ela também tem uma manutenção no nosso sistema imunológico que é afetado pelos sentimentos, pelas emoções. Então, uma desregulação nas nossas emoções altera todo o nosso sistema imunológico. E isso pode fazer a nossa imunidade cair, a gente fica mais suscetível à doença, né? Às vezes a gente fala muito sobre saúde física e saúde mental, mas como que tudo está tão interligado que a gente precisa ter um cuidado com todas as áreas. Então, assim, é muito importante isso que a Carol falou, tomar um banho, lavar o cabelo. Isso é muito importante, parece bobo, mas parece bobo porque a gente não dá tanta importância para isso na nossa rotina. Só que o quanto a gente tem feito isso também como uma questão de cuidado, né? Eu fiquei pensando no pessoal que está trabalhando com home office,
poxa, o quanto o pessoal está tendo uma rotina diferente de trabalho, né? A gente vê as pessoas nas redes sociais falando que estão trabalhando com home office, e muitas vezes a tendência é que a pessoa acabe trabalhando mais. Às vezes ela passa um pouquinho do horário para dar conta de alguma coisa. E será que não seria bom, talvez, em algum momento desse seu trabalho, você parar para tomar uma água, para você observar o tempo ao seu redor, você ver que está chovendo, que está fazendo sol, ter um tempo para você, parar 15 minutinhos para comer. Porque como a gente está em casa, às vezes a tendência é continuar trabalhando. Mas é muito importante essa questão do autocuidado em todos os detalhes mesmo. Eu queria aqui ler os comentários das pessoas que estão aqui, né? A Laís estava falando sobre a questão de como lidar com as crianças, e ela falou assim, é interessante também para explorar as habilidades das crianças, como música, pintura e dança, fora que a aproximação com os pais aumentam. Porque é aquilo que a gente estava falando, né? Porque às vezes é tão corrido que essas coisas, as atividades mesmo da escola, o que se passa, que não se cultiva mesmo, não se tem tempo para cultivar. Então, esse é o momento que dá para a gente aproveitar sobre isso. E ainda nesse aspecto, eu queria agora fazer uma pergunta para Marina e para Laís, que é assim, como que a gente faz, como que a gente pode fazer para manter a harmonia com os pais, com o cônjuge nesse tempo? E aí vocês falam um pouco sobre isso, porque vocês estão nesse momento junto com outras pessoas, mesmo com mais tempo dentro de casa, e como que pode fazer para que se cultive essa harmonia aí? Aí eu acho que pode começar com a Laís falando. Eu acho que, como devia ser em qualquer momento, né? Com um diálogo mesmo, conversa, porque não tem como também conviver o tempo todo e ter alguma coisa que não tá ok e continuar assim, e aí nunca vai ter uma harmonia, né? E também criar momentos com essas pessoas juntos para aproveitar, como assim como para as crianças, né? Esse é um momento também que você tem para dedicar às outras pessoas, para passar um tempo de qualidade com elas. Então, aqui a gente tem tentado fazer com mais frequência, né? O estudo bíblico, o culto do lar também. Porque são momentos que a gente tem para aproveitar isso. E Sim. Parar para ver um filme juntos, para fazer alguma coisa juntos, fazer comida juntos, fazer alguma coisa juntos. Eu acho que é isso. Dedicar tempo de qualidade com as pessoas e saber dialogar também, saber que não dá pra gente ficar o dia inteiro também e não querer falar pra pessoa que não tá ok ou que não tá bem. Eu acho que é isso. Eu também, né, porque eu também sou casada, e eu e Caio, a gente gosta muito de ficar em casa, mas uma das coisas que a gente tem sentido muito falta nesse tempo é do cinema, porque quem conhece a gente sabe o quanto a gente gosta de cinema, tem semana que a gente vai 2, 3 vezes, porque é o que a gente gosta de fazer. E eu tava falando com o Caio sobre isso, falando, que vontade de ir no cinema e tal, e o Caio fala comigo, vamos fazer um cinema em casa, porque não é porque você assiste filme em casa toda semana que você não pode fazer uma coisa diferente, bota um filme que é mais novidade, entendeu? Tem como alugar pelo YouTube mesmo, fora os Netflix, Amazon que tem, você alugar e você fazer uma pipoca, você vivenciar isso, entendeu? Aproveitar esse tempo, é o que a gente está falando, é um tempo onde a gente pode cultivar coisas que a gente não pode cultivar em muitos outros momentos da nossa vida. Então, fazer essas coisas, manter essa rotina, porque a nossa rotina, por exemplo, de ir ao cinema, também, mesmo sem poder ir ao cinema, entendeu? Então, coisas desse tipo, a gente também tem aproveitado mais para cozinhar juntos, não só pedir uma pizza, mas fazer uma pizza juntos, porque isso vai ajudando ao relacionamento também estar bem, estar harmonioso, entendeu? E, Marina, fala um pouco para a gente, assim, sobre essa questão com os pais mesmo, com outros familiares. Fala um pouco da sua experiência aí. Para mim tem sido bem diferente, porque, como eu falei lá no início, eu atualmente moro sozinha, né? Moro em campo sozinha. E nesse período de isolamento, eu estou na casa dos meus pais, em outra cidade. Foi uma mudança de rotina muito grande, né? Já é uma mudança naturalmente pela questão que a gente está vivendo, mas é diferente porque eu estou fora da minha rotina, fora das coisas que eu costumo fazer normalmente, mas a gente precisa trabalhar muito isso, né? Não é porque a nossa rotina vai mudar que a gente não vai querer se adaptar. É aquilo que eu estava falando no início, de olhar novas expectativas, novas perspectivas diante do quadro que a gente tem.
Então, como aqui é a casa dos meus pais, é outra cidade, eu tenho tentado manter algumas coisas que eu já faço, como manter a minha rotina de atividade física da forma que dá, tentar manter as coisas que eu como em alguns horários que eu já como normalmente, porque isso também é diferente, mas também fazer algumas coisas juntos, né? Porque a Cláudia sabe como que isso é, né? A gente normalmente não vê os pais com frequência, a gente não vê a nossa família com frequência. Então, as oportunidades de estar juntos, elas precisam ser aproveitadas. E aqui em casa, meus pais estão trabalhando também, só que num horário reduzido. Então, o horário que eles estão trabalhando, normalmente é o horário que eu faço as coisas que normalmente eu fazia em casa, que é fazer a minha leitura diária, meu momento devocional, organizar as coisas que eu tenho para fazer, às vezes é um momento de estudo que eu tenho mais separado. E quando eles estão em casa, é mais ficar junto, mais ficar perto. Normalmente a gente fica muito na sala, assiste filme, faz alguma coisa diferente, ou a gente come alguma coisa diferente. Semana passada, tipo assim, tudo isso acontecendo de coronavírus o tempo todo e a gente só falava disso. A gente resolveu fazer um lanche que a gente gostava muito e a gente falou assim, olha, tem 2 assuntos proibidos, que é coronavírus e política. A gente não vai falar disso, porque quem falar vai ter que sair da mesa sem comer. E deu super certo, a gente ficou 1 hora sem falar, pelo menos. Engraçado que até a televisão estava ligada, estava passando jornal falando sobre isso. E na hora, o nosso ímpeto já é falar, já é comentar. E eu falei assim, olha, ninguém fala, senão vai ter que levantar da mesa e não vai poder comer. Porque a gente acaba toda hora falando da mesma coisa e isso traz um estresse muito grande. Então, assim, eu acho que é realmente priorizar alguns momentos para a gente poder ficar junto, você separar momentos mesmo, intencionalmente, para fazer coisas juntos. E outra coisa que eu penso muito também, assim, já dentro do meu contexto, é respeitar o espaço um do outro. É você saber que cada um tem o seu espaço também. A gente está todo mundo dentro da mesma casa, mas cada um tem o seu espaço. Às vezes eu estou no quarto, estou estudando, estou fazendo alguma coisa, os meus pais normalmente não entram, a não sei que eles queiram falar alguma coisa, porque eles respeitam aquele espaço como algo que naquele momento é necessário. Então, se alguém está fazendo alguma coisa que precisa daquele espaço, daquele momento, isso precisa ser respeitado. Foi o que a Laís falou, né? Normalmente isso já tem que ser sempre, já tem que ser uma rotina, você ter um cuidado na sua relação com o outro. Mas já que a gente está todo mundo dentro da casa e agora é algo mais forte, né? Agora é algo mais obrigatório, a gente precisa levar mais isso em consideração. E realmente respeitar o espaço um do outro, não apenas o espaço físico, mas também o espaço subjetivo da pessoa. Às vezes a pessoa não está bem, ela não quer conversar naquele momento e tá tudo bem. Às vezes a pessoa tá triste, ela tá com algum problema, ela recebeu alguma notícia e cada um reage de uma forma. Então, às vezes, é você saber que o outro não tá bem naquele momento e ele precisa ter o seu espaço, precisa ter o seu silêncio, mas tá tudo bem isso não é um problema. Eu acho que essa questão de respeitar o espaço um do outro, mas também priorizar estar junto quando der, eu acho que é algo muito importante. Já é algo importante no dia a dia, mas nesse período que a gente está vivendo é mais importante ainda. Sim, com certeza. Eu queria, para a gente estar terminando, né, porque a gente já está aqui há quase 1 hora, passou muito rápido, a gente estava um pouco apreensiva, mas foi muito bom, foi muito tranquilo. Parece que a gente está conversando mesmo no mesmo ambiente, isso é muito bom. Uma roda de conversa mesmo. Provando que a gente está falando mesmo. E eu queria dar esse momento final, assim, para que vocês estivessem fazendo as considerações finais, o que vocês querem falar, se vocês querem dar uma dica, se quiserem dar uma palavra de encorajamento, de esperança. Esse é o momento para vocês fazerem. Tem alguém que quer começar? Eu vou designar. Eu posso. Laís começa. Pode. Na verdade, nem é uma dica, é uma coisa que eu pensando enquanto a Marina estava falando, quando ela estava falando sobre a questão do lanche, que eles falaram de 2 assuntos proibidos, que era o coronavírus e a política. E eu acho que, pelo menos para mim, tudo ficou muito mais difícil, gerou mais ansiedade depois que a questão virou uma questão política e não só sobre o coronavírus. Aí, como eu estou falando, a gente tem feito a leitura bíblica em casa, né? E a gente está lendo o livro de Tiago e a gente estava lendo aquela parte, acho que é Tiago 3, né? Que fala sobre refrear a língua, como a língua é uma coisa tão pequenininha, mas que gera tantos males, né? Que leva a pessoa a pecar e tal. Eu tenho pensado como a gente, como crente, tem que pensar muito sobre isso nesse momento, porque eu vontade de falar muitas coisas nesse momento,
político, assim, mas eu tenho visto que isso não vai acrescentar em nada, na verdade, só vai gerar uma confusão, entendeu? Só vai fazer eu me irritar mais com as pessoas, brigar mais de novo com a família, no momento que não é para isso, porque a gente está em casa, a gente já está num momento difícil, já está num momento sentimental, e não é o tempo de brigar mais, não é o tempo de querer impor nossas opiniões mais, não é o tempo de a gente querer que o que a gente acha dá certo. Talvez conversar sim, se tiver realmente um diálogo, mas se for só para falar, eu acho isso e não sei quem é babaca, não sei o que lá, não vai adiantar, a gente só vai estar pegando e levando outras pessoas até cá. Tem pensado muito sobre isso, eu acho que é relevante para nós, né? Esse sino é aí, Marina? Gente, desculpa, é porque eu moro de frente para a igreja matriz da cidade, ela toca o sino. Então, se considera o barulho do sino aí, marcando o horário, são 6 horas. Você estava avisando para a gente encerrar agora. Antes de eu passar a palavra para a Cláudia, eu quero ler aqui o comentário do Luciano. Ele falou que Deus vai suprir todas as nossas necessidades, e a gente acredita mesmo nisso, né? As necessidades físicas, as necessidades emocionais, que a gente confia nessa palavra. O pastor Hildo falou que foi excelente a palavra, né? E o Dylan também falou que gostou muito, que foi muito bom. No caso, refrear o dedo hoje em dia, porque é o que ela está falando. Hoje em dia não é a gente refrear só a nossa língua, né? Refrear o nosso dedo. É verdade. Isso é um desafio. E aí a Helena também está falando sobre isso, está concordando com o Dylan. E aí, Cláudia, quais são as suas considerações finais? Eu acho mesmo que é para a gente refletir sobre tudo que falou aqui. Eu acho que uma coisa que a gente tem que ter consciência é que existem... A situação de todo mundo está ruim. Eu acho que o problema não dá para dimensionar assim. Tem pessoas, com certeza, tem pessoas que estão sofrendo mais, as pessoas que estão sendo contaminadas, né, pelo vírus, tem muitas pessoas morrendo, a situação está bem complexa. Mas eu acho que nós, enquanto estamos em casa, que estamos podendo fazer esse período de quarentena, eu acho que a gente deve parar e tentar se colocar um pouco no lugar daqueles que não estão podendo fazer isso, que eles estão tendo que enfrentar todas essas questões lá fora, porque eles têm que trabalhar, porque senão eles não vão ter dinheiro para pagar as contas, para se alimentar. Então, acho que a gente deve se colocar no lugar dessas pessoas, né? E quando a gente for discutir sobre o que lá está falando de política, que essas coisas são tão chulas, essas coisas que não vai dar em nada, porque não adianta a gente falar um está certo, outro errado, que não vai mudar nada. Mas da gente tentar pensar nessas pessoas que estão sofrendo com isso. As pessoas que moram na rua, que não tem para onde ir, que às vezes não tem nem noção da dimensão que está isso tudo que está acontecendo. Então, para a gente se colocar no lugar, para a gente ser solidário também com as pessoas, os mais velhos, principalmente, são os idosos que estão na área maior de risco, né? Se a gente que tem vizinhos que talvez são mais idosos, não podem sair, para a gente ser solícito, né? Prestar ajuda, porque nós somos mais jovens e a gente tem essa possibilidade. Eu tenho a possibilidade de ir ali no supermercado rapidamente e comprar as coisas. Mas eu acho que é isso, da gente se colocar no lugar do outro, da gente ser solidário e, principalmente, algo que é essencial é da gente orar por tudo isso que está acontecendo. Da gente firmar nossa fé em Deus e saber que isso é um momento que está sendo necessário da gente passar, mas que a gente vai conseguir passar por isso. Mas a gente precisa ter fé que a gente vai conseguir passar e a gente tem que ter esperança, né? Que lá na frente as coisas vão melhorar. Eu acho que é isso que eu queria deixar. Alguns comentários ficaram para trás aqui. A Cristiane, a minha tia, né, falou: Deus abençoe vocês. E a Elisângela falou: deu uma boa tarde para a gente. E agora a gente também está recebendo um parabéns do César, tá? Então, acho que as pessoas curtiram a nossa conversa. Isso é muito bom, que bom. Que bom que vocês também participaram disso de uma forma ou de outra. Marina, para encerrar, então, quais são as tuas considerações? Eu acho que a gente falou muita coisa pertinente aqui, muita coisa importante, né? A gente falou muito sobre dicas, mas eu acho que o que tem que ficar mesmo é a gente entender que tudo isso vai passar. É um momento, tá difícil para todo mundo, mas vai passar. É lógico que cada um tá lidando com isso de uma forma diferente, mas eu acho que a gente realmente precisa lidar com isso como uma fase que vai passar.
tem suas dificuldades, cada um vai sentir isso de uma forma diferente. É lógico que alguém pode se sentir um pouco mais ansioso do que o outro em algum momento específico, se sentir mais impotente, mas a gente também precisa reconhecer o que a gente está sentindo, né? Que eu falei no início. Reconhecer o que você está sentindo e elaborar sobre isso, sabe? Poxa, eu estou ansioso, mas tem alguma coisa que eu possa fazer para melhorar? O que eu posso fazer até mesmo para mim melhorar? Porque eu não vou mudar toda essa situação, eu não vou fazer tudo isso melhorar do dia para a noite, eu não tenho essa capacidade. Mas o que eu posso fazer por mim? Com autocuidado, o que eu posso fazer com a minha família em casa? O que eu posso fazer para que esse momento seja mais leve do que tem sido? Sabe? E realmente a gente discernir o que entra na nossa vida, o que entra na nossa casa. Se for o melhor desligar o celular por um tempo, desligar a televisão por um tempo, que a gente faça isso, mas que seja realmente um cuidado, que a gente faça tudo que a gente pode fazer nesse momento, realmente para tornar isso mais leve. E eu concordo muito com o que a Laís e a Cláudia falaram. A gente precisa trazer realmente uma esperança para esse momento, a gente precisa se apegar naquilo que traz esperança. Então, que a gente possa se lembrar realmente que Deus está no controle de todas as coisas, Ele não perdeu o controle. Quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, a gente às vezes pensa que está tudo perdido, mas não, Deus continua no controle de todas as coisas. Então, é isso que nos traz esperança, nos traz um conforto de que vai passar e que uma hora tudo isso vai ficar bem, vai ficar melhor, a gente vai voltar a se ver pessoalmente. Mas, por enquanto, isso é necessário. Então, o que a gente pode fazer, por enquanto, é trazer leveza e realmente descansar, que Deus está cuidando de tudo. Amém. Para terminar, eu vou ler os últimos comentários, né? A Sabrina falou que Deus abençoe vocês grandemente. A Helena colocou um versículo para a gente: não se apavore, para a gente, para todos, né? Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. E o Fred perguntou se já pode marcar a próxima roda de conversa. E aí, para encerrar, dizendo isso. Essa foi a nossa roda de conversa, você não está sozinho. E aí, se você curtiu, se você gostou, comenta aí, coloca nos comentários. Se você tem algum outro tema que você gostaria que estivesse sendo conversado, pode colocar aí para a gente, que o Fred vai estar analisando. E a gente agradece muito por você estar aqui com a gente, por participar dessa grande roda de conversa, que não foi pequena justamente porque é online. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo e até a próxima. Tchau, meninos. Tchauzinho. Tchau. Tchau, gente.